Glória a Jesus. O tema da palavra hoje eu preciso acelerar porque o tema é um tema curto, ídolos, mas a palavra é um pouco extensa. Mas eu sei que Deus vai me capacitar para que eu possa ser útil a Ele. Amém? Glória a Jesus. A Will está aqui. Ontem tivemos o sepultamento da mãe do Will e foi tocou muito o meu coração, aquela mulher que tanto fez pelo Senhor e que honrou e que trabalhou muito. Mas foi promovida, Will. Foi promovida, né? Irmã Luísa foi promovida, ganhou muitas almas para Jesus. Ela ficava no cantinho ali, e eu chegava lá, cumprimentava ela, e ela sempre tão elegante, né? Mas Paulo fala assim, que viver é Cristo, e morrer é lucro. Então, quando morre um servo de Deus, uma serva de Deus, a gente pode dizer, está no lucro. A gente que sofre, né? A gente que sofre aqui, mas, né? Essa semana tivemos alguns irmãos que perderam familiares, perderam pessoas. É o processo, querido, faz parte. Amém? Vamos orar mais uma vez. Senhor, muito obrigado pela Tua presença nesse lugar. Eu agradeço a Ti, Deus, porque o Senhor é fiel, tem cuidado de nós. Nós estamos debaixo da Tua poderosa mão. Nós temos o privilégio, Senhor amado, de acordar a cada manhã, sabendo que as misericórdias do Senhor foram renovadas sobre nós. E nós queremos a Deus nesse dia em especial, queremos a Deus dar realmente toda a glória, toda a honra ao Senhor. Tu és o único Deus, o Deus verdadeiro, um Deus que, a Deus se importa conosco, que nos ama, Senhor. E nós estamos aqui para adorar ao Senhor. Mas eu oro também para que o Senhor opere milagres nesse lugar, Pai. Traga cura. Tem pessoas aqui que estão enfrentando enfermidades na sua casa, no seu lar. Eu oro por cura, oro por milagres. Oro para que o Senhor, Deus amado, fortaleça aquele que está enfraquecido na fé. Oro para que o Senhor abençoe cada pessoa, Pai, em nome de Jesus, cada lar, cada família. Abençoa nossas crianças lá no Abba Kids. Nós declaramos a Tua bênção sobre aquele ambiente de culto também. As crianças estão ali, Senhor, não no entretenimento, mas estão ali para ser ensinadas. E a palavra diz, ensina a criança no caminho que deve andar. E como igreja, Senhor, nós temos, a Deus, a honra de ter uma equipe que é tão preciosa, Pai, que eles abençoam tanto as nossas crianças. Eu quero abençoar as crianças e profetizar, Pai, que essas crianças, Senhor, são instrumentos que o Senhor está preparando, afiando, para uma grande obra, Senhor, para serem, a Deus amado, já são, mas serão ainda mais poderosos, a Deus, como canais nas mãos do Senhor. Abençoa todo o pessoal que está servindo, trabalhando, a equipe verde, pessoal da mídia, da comunicação, da transmissão. Abençoa nossos intercessores. Obrigado por tudo, Pai. Nós declaramos, a Deus amado, nesse ambiente, a Deus, um favor do céu, e que nós possamos realmente colocar nosso coração em Ti e descansar no Senhor. Eu oro por cada vida, Pai, em especial aqueles que estão conosco pela primeira vez. Deus, ninguém está aqui por acaso. Eu creio que há um propósito. Há um propósito do Senhor, Deus amado, para que essas vidas estejam aqui. Eu quero abençoá-las, no nome de Jesus. Aleluia. Amém? Glória a Deus. Queridos, eu quero ler Gênesis capítulo 31, versículo 17 até o 19. Nós vamos ler bastante Bíblia hoje aí. Mas esse texto é um texto interessante. E quando eu estava lendo, falou muito ao meu coração acerca de algo muito importante. Diz o seguinte, Gênesis 31, 17 a 19. Então Jacó se levantou e, fazendo montar seus filhos, suas mulheres em camelos, levou todo o seu gado e todos os seus bens que chegou a possuir, e o gado da sua propriedade que havia acumulado em Padã-Arã, para ir a Isaque seu pai, à terra de Canaã. Enquanto Labão tinha ido fazer a tosquia das ovelhas, Raquel roubou os ídolos do lar que pertenciam a seu pai. Só até aí. Esse texto ele conta a história quando Jacó, ele está então, vocês conhecem a história de Jacó, quando ele tem aquela situação com seu irmão Esaú, ele foge, né, para estar ali junto com Labão, e ele conhece Raquel, e ele se apaixona por Raquel, ele fica ali, e daí ele trabalha 7 anos por Raquel, daí quando chega na hora, Labão entrega Lia para ele, depois ele trabalha mais 7 anos por Raquel, e enfim, e ele cresce, ele prospera muito, a ponto que no capítulo 31, o texto vai dizer que os filhos de Labão estavam dizendo, olha, esse cara está ficando rico nas costas do nosso pai. E na verdade não era assim, é porque ele estava debaixo da bênção do Senhor. Labão trocou muitas vezes o salário, o acordo com ele, acerca do ganho dele. Você vai ganhar todas as ovelhas listradas que nascer vão ser suas. Alguém já viu ovelha listrada, irmão? Isso é zebra na minha terra, né? Então, mas Labão, as ovelhas, sabe o que Deus fazia? Só nascia ovelha listrada. Não, as ovelhas salpicadas, aquelas que tiver tipo dálmata. E nascia ovelha dálmata.
Porque quando você tem a bênção de Deus, Deus te abençoa em toda circunstância, amém? Por isso esteja debaixo da bênção do Senhor, busque isso, se empenhe, eu quero estar debaixo da bênção do Senhor. Então, Jacó tinha enriquecido sim, porque a bênção do Senhor enriquece e não acrescenta dores. Então o texto vai dizer então que os filhos de Labão começaram a murmurar, a reclamar. Eu não sei se você já viu pessoas assim, que se incomoda quando você está prosperando, se incomoda quando você está avançando, né? Alguém falou essa semana, eu vi num post lá do Instagram, né? Se você começar a prosperar, a ganhar, a arrumar a tua casa, a comprar carro, algum vizinho teu vai falar assim, está roubando ou está mexendo com tóxico. O povo é assim. Ele se incomoda com o bem dos outros. Irmão, eu quero que você realmente prospere, seja abençoado, que a pessoa se incomode muito. E vem perguntar para você, o que acontece? Está roubando? Não, estou servindo a Deus. Estou debaixo da graça do Senhor. Enfim, mas nosso texto aqui, Jacó então fala o seguinte, eu vou voltar para a casa do meu pai. Deus fala para Jacó, ele fala, Jacó, é hora de você voltar para a casa do seu pai. Então Jacó reúne tudo ali, seus bens, seu gado, tudo que ele tinha acumulado ali, seus filhos, sua esposa, né, Lia e Raquel e as suas concubinas, e ele junta todo mundo e fala, vamos embora. E eles saem quase fugindo. Mas uma coisa que me chamou a atenção nesse texto, é que Raquel, diz o texto assim, Raquel, enquanto Labão tinha ido fazer a tosquia das ovelhas, Raquel, que era a filha mais nova, né, ela roubou os ídolos do lar que pertencia ao seu pai. Os ídolos, eles eram carregados como amuletos para cura. Os ídolos, eles eram, sabe, como se fossem amuletos para a prosperidade, para a proteção da família. Era como, isso aqui é o nosso protetor da família. Sabe, esses ídolos, eles acompanhavam a família por gerações, como se fossem assim, os protetores espirituais da família. Quem tinha os ídolos da família, tinha o direito da maior parte na herança. Por isso, geralmente, esses ídolos ficavam com o pai da família, ou com o filho primogênito. Então, quando Jacó vai fugir e vai sair da casa de Labão, Raquel, a amada esposa de Jacó, a mãe de José, mãe de Benjamim, ela tinha um problema, ela era idólatra, sabe? E no momento de sair da casa do seu pai, a única coisa que ela se preocupa é em levar os ídolos, de levar, sabe, aqueles ídolos do lar. Gênesis 31, 34 a 35 diz o seguinte, ora, Raquel havia pego os ídolos do lar, e depois de colocá-los na sela de um camelo, estava sentada sobre ele. Labão apalpou toda a tenda e não os achou. Então Raquel disse ao pai, não fique zangado, meu senhor, por eu não poder me levantar na sua presença, pois estou no meu período menstrual. Ele procurou, mas não encontrou os ídolos do lar. Sabe que é interessante, o texto vai falar que Raquel, ela tinha roubado os ídolos do lar. Ela tinha, sabe, tomado, escondido na cela do camelo, sentou em cima e falou, não pai, eu estou nos meus dias, eu não posso levantar. Sabe, eu fico imaginando, como aqueles ídolos eram importantes para Raquel. Sabe, ela tinha visto Deus abençoar Jacó, ela tinha visto Deus, como eu falei, mudar a cor das ovelhas, mudar, daqui a pouco nascer ovelha com asa, se ela, as que nascer com asa é tua, ia nascer ovelha passarinho lá. Ela tinha visto tudo isso, mas ela ainda acreditava os bens, as bênçãos aos ídolos. Irmão, como é comum isso? Quantas vezes, quem é intercessor sabe, né? Ai, vem aqui, queria que orasse por mim e tal. E os intercessores vão lá e ora, e coloca diante do Senhor, e pede e tal. E a pessoa, de repente, puxa, eu fui curada. Daí, eu fui curado graças o chazinho que eu tomei lá, que a minha vizinha faz um chazinho abençoado. Mas, cara, nós não oramos por você, não fizemos, a galera jejuou por você, e você está atribuindo ao chá. Não, é porque eu passei embaixo de uma árvore, e aquela árvore lá, ela tinha umas folhinhas, eu senti a hora que eu passei debaixo da árvore, que eu fui. Tem gente que é assim, irmão. Deus faz tanto pelas pessoas, a pessoa acredita a bênção a coisas. E é justamente o que acontece com Raquel. Raquel, ela achava que ela estava sendo abençoada, porque tinha os ídolos do lar. E ela não podia fugir, sair da casa do pai dela, sem levar aquilo. Ela não conseguia entender que era Deus, o Deus de Jacó, né, o seu esposo, o Deus de Abraão, de Isaac, que estava agindo em favor dela e do seu esposo, fazendo eles enriquecer, prosperar. Ela se assentou sobre aqueles ídolos, e ela mentiu para o pai, dizendo, não está comigo não, eu estou no meu período, eu não posso nem me levantar. O pai procurou, apalpou tudo, porque o pai também era idólatra.
Porque o pai também, como é que eu vou viver sem os ídolos aqui, sem as minhas esculturas, sem as minhas imagens, sem esses negócios, esses amuletos. E ele sai procurando, apalpando por tudo na tenda da filha. E não acha que ela tinha sentado em cima. Essa idolatria custou caro para Raquel. Sabe, ela dividiu o marido com a irmã, com a Lia. Raquel, ela foi estéril por anos. Raquel, ela foi estéril por anos. Ela só veio gerar depois que a sua irmã e as concubinas tinham dado 10 filhos para Jacó. Nasceu então José, o 11º filho. E depois, quando ela vai ter o seu segundo filho, que é Benjamim, que quando nasce ela fala é Benoni, porque com dores eu dei à luz, ela morre no parto. Queridos, a vida de Raquel foi cortada pela metade. Ela sofreu na sua caminhada como uma mulher que queria gerar filho e não conseguia. Ela tinha que disputar o marido com a irmã, com as concubinas. Querido, eu vou dizer para você que a idolatria, ela causa males terríveis na vida das pessoas, e muitas das pessoas não entendem, não vê, não enxerga. Não foi a Lia que roubou os ídolos, não foi Jacó que roubou os ídolos, foi Raquel. A sua idolatria levou ela a ser uma ladra, porque a idolatria cega. Eu preciso daquilo. Eu preciso, pastor Arroz, pelo amor de Deus, eu preciso daquilo. Eu vou roubar. Pensa, querido, eu vou dizer uma coisa para você. A Bíblia fala, honre teu pai e tua mãe, para que se prolongue os seus dias na terra. Raquel roubou os ídolos do seu pai. Mentiu para ele. Se tornou uma ladra, uma mentirosa. Desonrou seu pai e consequentemente foi amaldiçoada, porque os seus dias foram encurtados. Porque a Bíblia vai dizer, querido, que quando você começa a pecar, um pecado gera outro, um abismo gera outro. E ela então roubou, ela mentiu, ela desonrou, ela foi, sabe, de ladeira abaixo. Por quê? Porque ela era idólatra. Às vezes a gente lê na Bíblia e a gente não entende. Puxa, mas o que a Bíblia está tentando ensinar? Tudo podia ser diferente na vida de Raquel. Tudo. Se ela não fosse idólatra. Talvez ela poderia ter vivido muito mais, né? Ter uma vida abençoada com seu esposo, até os últimos dias. Raquel era uma mulher trabalhadora. Quando Jacó encontra Raquel, ela está apacentando as ovelhas do seu pai. Você vai ver que ela era trabalhadora, ela era linda, porque quando Jacó fala, meu Deus, eu quero casar com ela, a Lia não, eu quero a outra. Diz que Jacó era analfabeto, porque amava Raquel e não Lia, né? Não é assim, né? Piada de pastor, horrível, perdão. Não aguentei. Ela era linda. Ela era uma mulher abençoada. Porém, a idolatria destruiu a história dela. E a desgraça poderia ser pior, se Jacó não tivesse tomado uma atitude de arrancar essa idolatria da sua família e da sua casa. Gênesis capítulo 35, versículo 2 a 4. Diz o seguinte, então Jacó disse à sua família, a todos que estavam com ele, joguem fora os deuses estranhos que há no meio de vocês. Purifiquem-se e troquem de roupa. Vamos nos preparar para ir a Betel, casa de Deus. Farei ali um altar ao Deus que me respondeu no dia da minha angústia e que me acompanhou no caminho por onde andei. Então deram a Jacó todos os deuses estranhos que tinham nas mãos, as argolas que estavam penduradas nas orelhas, e Jacó os escondeu debaixo do carvalho que está junto de Siquém. Até aqui, Jacó não sabia que a sua mulher tinha roubado os ídolos do seu pai, do seu sogro. Ele não sabia, ela estava, sabe, na surdina, escondidinha ao meu altarzinho, ao meu lugarzinho. Eu acendo uma velinha de vez em quando, eu vou lá e tal. Querido, ele não sabia. Mas quando os filhos de Jacó estão grandes, e vocês conhecem a história, vocês estão lendo a Bíblia, estamos já em Lamentações, mas enfim, Lamentações? Jeremias, é isso aí. E quando, sabe, em Gênesis vai dizer que os filhos de Jacó, eles ficam indignados, porque uma das filhas de Jacó, ela é tomada por o rei de Siquém lá, por um homem, e daí eles vão lá e ele quer casar com a filha de Jacó, e ela fala assim, e ele fala, não, só se você circuncidar. Vocês leem a história na Bíblia, não vou contar tudo agora, que eu não tenho tempo. Mas ele circuncida aqueles homens estão lá, circuncisão é tipo operação da fimose, pensa homens agora. Era com pedras, que sei lá. Ela não tinha muita lâmina naquela época, né? Era com pedra que eles faziam. E no segundo dia, diz a Bíblia, quando estava doendo mais, porque, né, quando vai demorar de sarar aquilo, né?
Quando estava na fase mais doída, que os caras estavam andando devagarinho assim, sabe? Os 2 filhos de Jacó pegam uma espada e vai no arraial e mata todos os homens. Então, esses meninos, eles estavam, sabe, estava tudo errado. Esses meninos cresceram, eles estavam aprontando, eles estavam, sabe, causando dano para a família estava sendo perseguida. O texto que nós lemos aqui diz que aquele povo, sabe, ficou indignado com Jacó e com seus filhos, e eles iam perseguir Jacó, eles iam matar aquela família toda. Então Jacó fala o seguinte: não, peraí, tem alguma coisa errada. O que está acontecendo? Por que nossa família sofre tanto? Por que é tanto problema? Por que a minha mulher morre quando vai ter um neném? Por que acontece isso? Agora estão nos perseguindo, vão nos matar. O que está acontecendo, irmão? Às vezes nós temos que parar e pensar: o que está acontecendo na minha casa? Por que essa luta? Por que essa dificuldade? Por que toda a vida estamos passando pelo mesmo problema financeiro, problema de casamento, problema com os filhos, problema não sei o quê, acaba o gás bem na hora do banho, sei lá o quê. Ei, tem que pensar. E Jacó falou: tem uma coisa errada? Então Jacó reúne os filhos e fala o seguinte: vamos nos purificar. Tem Deus estranho em nosso meio? Tem algum ídolo aí? Tem alguma coisa escondida? Traz tudo. E o texto diz que eles trouxeram a Jacó os deuses estranhos que tinham no meio deles, tiraram as argolas, tiraram aquelas coisas, os pactos, tiraram tudo aquilo que estava travando, trouxeram para Jacó. Jacó esconde aquilo, ele enterra debaixo de um carvalho, e diz o texto que depois disso Deus se levanta em favor de Jacó. Eles tiraram os ídolos, trouxeram os deuses, os ídolos familiares, colocaram aos pés de Jacó, e Jacó se desfez dele, e enterrou e se desligou deles. Quando Jacó faz isso, então Deus vem em socorro de Jacó e da sua família. Aqueles moradores da cidade que estavam ameaçando Jacó, que queriam matá-lo, queriam persegui-lo. Gênesis 35, 5. Quando eles partiram, quando Jacó depois disso enterrou os ídolos, desligou-se dele, e quando eles partiram, o texto vai dizer, Gênesis 35, 5. Então o terror de Deus invadiu aquelas cidades vizinhas, e não mais perseguiram os filhos de Jacó. Quando nós nos livramos dos deuses, quando nós nos livramos dos ídolos, quando nós nos livramos de tudo aquilo que ocupa o lugar de Deus na nossa vida, Deus vem em nosso socorro. Querido, quando você se rende ao Senhor, quando você fala: não, eu sou, sabe, Deus é o meu Deus único, exclusivo, o meu único e suficiente Deus, Deus vem em teu socorro. O texto vai dizer que o terror de Deus caiu sobre aquele povo. Aquele povo que estava ameaçando, agora vai ter com Deus, porque eles estão mexendo com alguém que colocou Deus em primeiro lugar. Coloque Deus em primeiro lugar na tua vida, coloque Deus em primeiro lugar na tua casa, querido, na tua família, coloque Deus em primeiro lugar. Ai, pastor, mas eu já sou crente. Sabe, querido, tem crente que tem um monte de ídolo, idolatra, idolatra as coisas. Nós vamos chegar lá daqui a pouco. Mas, querido, é interessante que quando nós tiramos os ídolos, Deus nos protege. Quando nós tiramos os ídolos, Deus vem em nosso favor. Quando nós tiramos os ídolos, Deus peleja por nós. Eu vou dizer uma coisa para você: todo homem, todo ser humano, ele tem uma carência, uma necessidade. Ele precisa adorar. Todo homem tem uma fome, tem um lugar, ele precisa de Deus. Mesmo o ateu, sabe, aquele que se diz ateu, ele acredita em alguma coisa. O cara que diz que ele é ateu, ele não acredita em nada. E geralmente quando as pessoas falam isso, eu não acredito em nada, eu só acredito no dinheiro. Opa, então ele acredita no dinheiro, o dinheiro é o Deus dele. Eu não acredito em nada, eu só acredito no meu trabalho, então o trabalho é o Deus dele. Eu não acredito em nada, eu só acredito em mim mesmo, então ele é o Deus dele. Sabe, querido, quando ele diz que não acredita em nada, ele acaba dando um exemplo que ele acredita em alguma coisa. Se eu só acredito no dinheiro, o Deus dele é o quem? É o dinheiro. E tem um monte de gente que o Deus dele é o dinheiro. Não, eu só acredito, sabe, no ser humano. Então o ser humano é o Deus dele. Sabe, queridos, às vezes nós temos ídolos que nós nem sabemos. Às vezes nós temos ídolos que a gente nem desconfia. Porque você coloca algo no lugar de Deus e você passa a negar a Deus. Você passa a rejeitar o Senhor. E quando o ser humano, então, não conhece a Deus, não crê em Deus, não quer nada de Deus. Eu não gosto de igreja. Hoje tem muita gente desigrejada. Eu não gosto de igreja, não gosto de nada, não gosto de crente. Eu tenho só a minha fé. Eu sou eu e eu creio em mim mesmo. Sabe, ele está idolatrando a ele mesmo, a sabedoria dele. Ele não aceita conselho, ele não aceita que ninguém chegue e oriente, não. Sabe, e quando esse ser humano casa com uma outra pessoa, mistura os deuses, né?
Ah, mas eu sou devoto desse, eu sou devoto daquele. Ah, eu não tenho Deus nenhum, eu gosto do dólar na carteira, eu tenho uma nota de dólar aqui na minha carteira, isso aqui me dá uma sorte. Ah, eu tenho um pé de coelho, o pobre do coelho morreu, para que aquele pé tivesse. Ah, eu tenho uma ferradura, sabe? E junta as famílias, e junta as fés, e junta as crenças, e junta os ídolos, e vira uma bagunça. E daí toma o lugar de Deus, irmão, cuida com a idolatria. Ai, pastor, eu não sou idólatra. Como é o nome do Abraão, pai da fé, né? Pai da fé é Abraão, né? Abraão estava começando a idolatrar Isaac. Por quê? Porque Deus tinha prometido que daria um filho para ele. Não, senhor, não tem jeito, porque veja bem, minha mulher já está idosa, e ela é estéril, não tem jeito. Será que de repente, sabe, o Eleazar vai ser o meu herdeiro? Não, eu vou te dar um filho. Daí a mulher dele vai lá arrumar Agar vai dormir com o meu marido lá e tem um filho com ele, e nasce o Ismael, daquela confusão. A Luiz pregou ontem sobre deserto, falou um pouco de Agar, e daí, Luiz, minha filha, né? Tem que falar que ela pregou ontem, foi uma bênção. Pregadora, menina, né? A idolatria, olha a idolatria. Essa minha mulher também. Assim você me quebra, assim você me quebra. Olha, viu? Hein? Mas o Abraão estava idolatrando o Isaac. E Deus fala, pega o teu filho, teu único filho, e oferece para mim. Oferece para mim em holocausto. Sabe, Abraão estava começando a idolatrar Isaac, quando Deus pediu que ele sacrificasse aquele a quem ele amava. E naquele altar, Abraão foi liberto da idolatria. Abraão falou, não, pô, tudo bem, senhor, eu vou oferecer. E subiu no monte lá, com o menino lá, e deitou lá no altar, e levantou o cutelo, e Deus falou, opa, agora para, tudo bem, está tudo certo. Eu sei que você me ama, mais do que ama Isaac. Irmão, cuida você, que tem filho e filha, lindos e lindas como são minhas filhas. Quando você começa a idolatrar teu filho, não idolatro não, pastor. Mexa com ele só para ver. Deixa a tia da salinha falar assim, menino, é na hora que já surge um Deus ali. Cuida, irmão. Abraão, o pai da fé. E tristemente nós vamos ver Isaac idolatrando seu filho Esaú. A Bíblia vai dizer que Deus amava, sabe, Deus fala assim, de ti nascerá, né, do teu ventre tem 2, mas o menor servirá o maior. Então, sabe, de uma forma muito sutil, o Isaac começou a idolatrar Esaú, porque Esaú era um menino que caçava, era um menino que é mais parecido com o papai, ele gosta de caçar e não sei o quê, e nós vamos ver que então Isaac começou a idolatrar Esaú, e a Bíblia mostra que Isaac amava Esaú. Veja, Isaac amava Esaú, mesmo sabendo que Deus escolhera Jacó. Deus falou assim, não é esse, é o menor. Porque a Bíblia fala assim, olha, o menor governará o maior. Nasce o maior que Esaú e nasce o menor que Jacó. A profecia tinha sido dada, mas Isaac idolatrou Esaú, mesmo que Deus tivesse escolhido Jacó. E isso foi terrível para Esaú. Irmão, quando você idolatra o teu filho, você está castrando, você está, sabe, prejudicando, você está, sabe, causando um mal terrível para o seu filho. Diz o texto assim, que Esaú, ele era o amadinho do papai, ele se tornou um homem carnal, ele se tornou um homem egoísta, ele menosprezou o seu direito de primogenitura, trocou por um prato de lentilhas, porque ele era o filhinho do papai, eu tenho tudo que eu quero, eu estou com fome, eu quero comida. O Jacó, pois quer comida, vamos trocar? Aquela figurinha da Copa? Querido, Esaú se tornou um homem carnal, mimado, tudo tem que ser feito à minha vontade. Papai falou que eu sou o melhor. Filhos assim têm uma forte tendência de serem fracos, de serem, forte o negócio aqui, infrutíferos. Esses dias eu vi, irmão, verdade, eu fiquei assustado, mostrei para minha esposa, um menino de 25 anos processando a mãe, porque a mãe não vai mais me sustentar, porque a lei fala que depois dos 24 não vai me sustentar mais, e o que eu vou fazer? Olha, filho, eu mandei escrever assim, compõe enxada, abençoado, vai cair para um lote. É um filho mimado, é um filho que tudo seja feito à minha vontade. Ai, aqui na casa do vovô, eu tenho neto, eu cuido do meu neto, eu faço uns trem para ele. Mas a hora que, opa, peraí, piá, sossega aí. Irmão, cuida, pai, mãe, não estou olhando para você, não olhando para ninguém aqui. Estou olhando né, você que está em casa.
né? Amor demais estraga. Amor demais faz mal. Amor sem medida, como era o amor de Isaac para Esaú. Deus tinha dado uma palavra, mas ele não, mas eu vou dar o melhor para meu filho. Deus tinha dado uma palavra, não, mas esse aqui vai ser melhor, o outro é feinho, o outro é a mãe que cuide. Ah, mas, ei, Jacó, ele também idolatrou. Porque a idolatria é um negócio que ela entra na família. Jacó idolatrou Raquel. Ele era tão apaixonado por Raquel que ele ficou cego por causa dela. Ele ficou cego. Sabe, ele fez de Raquel um ídolo tão forte que nada mais importava para Jacó. No seu amor cego por Raquel, ele trabalhou como escravo. E foi facilmente enganado pelo seu sogro Labão, que se aproveitou da paixão dele, se aproveitou da idolatria dele e começou a mudar o salário. E quando ele trabalhou 7 anos, não, agora é essa aqui, agora você não vai... Trabalhou 14 anos. Porque ele era cego por Raquel, porque nada mais importava para Jacó senão Raquel. Ele não tinha mais a mamãe, não tinha mais o papai, mas ele precisava de alguém para idolatrar. E ele começou a idolatrar Raquel. Sabe, a idolatria trouxe maldição à sua vida de Jacó. Amado, quando nós estamos falando de ídolos, eu não estou falando apenas de objeto, de boneco, de imagem, de escultura, como muita gente pensa. Eu estou falando de qualquer coisa que ocupe o lugar de Deus na sua vida. Ídolo é tudo aquilo que ocupa o lugar de Deus na vida de uma pessoa. Sabe, aquilo que toma a tua atenção, aquele que chama a tua atenção, aquele que pede o teu reconhecimento, sabe, aquilo que faz você desfocar de Deus, sabe, isso pode ser um ídolo. No Oriente, as pessoas adoram seus ancestrais, eles fazem mesa, eles fazem comida, fazem oferenda para os seus avós, para os seus bisavós, eles idolatram os seus antepassados como se fossem deuses, é idolatria. Tudo que ocupa o lugar mais importante na sua vida é um Deus, até um problema, irmão. Até um problema pode ser um Deus. Quando você dorme pensando no problema, você acorda pensando no problema, você come pensando no problema, você fica... Querido, eu já vi muita gente transformando o problema em Deus. Isso é idolatria. Ai, mas tem que resolver meus problemas. Qual que é o ídolo que você tem aí? Mas de todos os ídolos, o pior é o ego, é o eu. De todos os ídolos que existem, o pior é o eu. Porque é no eu que se esconde, sabe, tantos outros ídolos. E o eu, ele se esconde atrás dos outros para não ser notado. E esse é o ídolo principal que quase todo ser humano tem. E não é sem motivo que Jesus fala assim: quem quer vir após mim, negue-se a si mesmo. Tome cada dia a sua cruz e me siga. Porque não dá para seguir a Deus e o meu ego. Quando eu me converti, no meu discipulado, tinha uma imagem do coração do homem. E uma cadeirinha no coração do homem, um trono no coração do homem. E quando você não tem Jesus, quem está naquela cadeirinha, naquele trono, é o eu. E as coisas estão tudo ao redor, meio bagunçado, as coisas para lá, para cá. Quando você entrega a tua vida a Jesus, o eu sai de cena. Quem senta no trono agora é Jesus. Eu lembro que nós fazíamos teatro, esquete sobre isso, fazíamos, sabe, ensinarmos sobre isso. Hoje não se fala mais, porque hoje estamos no tempo que eu preciso ser feliz. Eu preciso ser feliz. A todo custo, nem que peque, eu tenho que ser feliz. Não dá nada, irmão, eu fico preocupado. Tem coisa que fala, não dá, meu, isso não é de crente. Cara, não dá. Pastor, agora tem um cigarro gospel. É gospel. Pastor, agora tem cerveja gospel. 51 gospel. Ei, tem alguma coisa errada, irmão. Deus precisa voltar para o trono. Deus precisa voltar para o centro. Deus precisa voltar a sentar no trono do nosso coração. Porque quando você coloca qualquer outra coisa no teu coração ali, quando você coloca o teu eu, o teu ego, sabe, você realmente está negando a Deus. Jesus sabia que dentro do coração de todo ser humano tem um Deus assentado, o nome desse Deus é ego, eu. E se você quer servir a Jesus, você tem que negar o seu eu, para conhecer o Deus verdadeiro, porque o eu é terrível. Toda frase que começa com eu, ela é um forte indício de idolatria. Eu preciso, eu quero, eu penso, eu sei, eu sinto. Tudo que começa com eu, queridos, é um perigo, é um indício de idolatria.
E a idolatria é uma tentativa de rebelar-se contra Deus. A idolatria é uma tentativa absurda de colocar algo no lugar de Deus, colocar o eu no lugar de Deus. É insanidade, irmão. Porque nós somos falíveis, somos fracos, somos falhos, nós somos finitos, nós não somos deuses. Toda idolatria é rebelião, é tirar Deus do lugar e assentar no lugar de Deus. 1 Samuel 15, 23, fala o seguinte: porque a rebelião é como o pecado da feitiçaria, e a obstinação é como a idolatria e o culto a ídolos do lar. Porque você ter rejeitado a palavra do Senhor, também eu te rejeitei. A palavra que Deus fala ali para o rei Saul. Cara, você foi idólatra, por quê? Não, mas Saul não levantou um altar, não botou uma imagem, não. Mas Saul ficou assim, não, eu tenho que mostrar para o povo que eu sou rei. Eu tenho que mostrar para o povo que eu estou no lugar aqui, que eu sou uma pessoa importante. Faz um favor para quem está do teu lado. Fala para essa pessoa: você não é importante. Você é só importante para Deus. Não fique se achando a última bolachinha do pacote. Não fique se achando a última Coca-Cola do deserto. Porque nós não somos nada, irmão. Nós sem Deus não somos nada. E tem gente que, não, eu sei. Soberbo, orgulhoso, idólatra. Irmão, eu luto com isso. Eu luto com isso. E eu falo, Deus, miserável homem que sou. Sabe, amado? Chegou um tempo que eu estava, nossa, minha mãe me acha demais, minha esposa me acha demais. Eu sou nada, irmão. Um dia lá no anexo, eu tive um negócio com Deus, lá no anexo, lá do lado de lá ainda. Nós não tínhamos mudado para cá. Eu ia pregar e eu comecei a falar, nossa, semana abençoada, orei, jejuei e tal. Eu estava me achando. Cara, Deus me deu uma lapada tão grande que eu tenho vergonha de falar para vocês. Aí Deus me quebrou e falou, você é um nada, cara, você é um verme. Você é um verme do cocô, do cavalo, do bandido. Falei, nossa. E daí, amado, eu descobri que se eu não passar pela cruz, se eu não morrer para o meu eu, para a minha vontade, para a minha ideia, para o meu projeto, se eu não morrer, eu não sirvo para servir a Deus. O texto vai dizer assim, olha, a obstinação é como a idolatria do culto ao lar. Deus está conectando a rebeldia com a feitiçaria, com a obstinação, sabe, com a idolatria, a culto, a ídolos. Quando você não se submete a Deus, você é um feiticeiro. Quando você não se submete a Deus, você é um obstinado, é um idólatra. Quando você não se submete a Deus, quando você quer que a sua vontade seja feita, custe o que custar. Quando você quer fazer a tua vontade, você acha, não, eu acho, eu penso, eu quero. Ah, Deusinho. Como disse o Romário, meu eu do céu. Né? Como é que ele falou? Rei tem muito, eu sou um Deus. Coitado, um baixote. Jogava bem, né? Bom mesmo é o Neymar. Apaga isso. Ei. Desculpa. Quando você quer, irmão, pensa comigo, que a sua vontade seja feita, você tem que pensar, será que é o meu eu que está dizendo aí? Será que é o meu eu que está reinando e declarando? Você não é Deus, irmão. E toda tentativa do ser humano de ser Deus só vai trazer sofrimento, maldição, frustração, decepção, problema para você e para sua família. Você não é Deus, mas você é resultado do amor de Deus. Você não é Deus, mas você foi gerado pelo amor dele. Ele te amou tanto que ele deu o seu filho para morrer no seu lugar. Ei, você não é Deus, mas Deus te amou tanto que ele deu o filho dele, e o filho dele deu até a última gota de sangue por amor a você, para que você possa entender que ele é Deus, e ele te ama, ele faz tudo por amor a você. Você não precisa ser Deus, você não precisa ser apaixonado. Todo mundo vai me respeitar porque eu falo grosso, todo mundo vai me respeitar porque eu falo fino. Todo mundo vai te respeitar quando vê Deus em você. O que eu vejo de pastor, e às vezes eu vejo até no espelho, pastor que acha que é, irmãos, Paulo fala, miserável homem que sou.
Se Paulo fala que ele era miserável, quem sou eu? Sabe, amado, você não é Deus, mas Deus te ama. Você não é Deus, mas você é amado por Deus. Você não é Deus, mas Deus fez você existir porque Ele te ama. Ele criou o ser humano como coroa da criação, colocou o ser humano lá no Éden, para reinar naquele lugar. Falou, olha, domine sobre tudo. Cara, você agora está no melhor lugar. Você foi gerado, eu te criei a minha imagem e semelhança. Mas lá no Éden, o homem acabou acreditando na serpente. Quando a serpente falou para ele, olha, é o seguinte, se você comer desse fruto, você vai ser igual a Deus. Falou para Eva, sabe, Eva, come isso aqui, daí você vai cantar, como uma deusa. Nossa, hoje eu estou ruim de piada, né? Hoje eu estou ruim. É que o papo é sério, irmão. O diabo falou assim, você vai ser uma deusa, come. E ela comeu, e ela deu para o marido, come, nós vamos ser igual. Por que eu quero ser igual a Deus se eu já tenho Deus? Por que eu quero tirar Deus do trono? Não, eu quero ser o dono do meu nariz. O diabo fala, você não precisa de Deus. O diabo fala, você não precisa de igreja. O diabo fala, você não precisa desse pastor. Você não precisa da igreja, você não precisa da Bíblia, não precisa de nada. Porque você é Deus do nada. Nós não somos nada, irmão. Esse irmão do teu lado acabou de falar para você que você não é nada. Você nem bateu nele. A serpente tentou fazer o homem se esquecer de tudo que Deus tinha feito por ele e para ele. A serpente disse para o homem, olha, você é suficiente sozinho, você não precisa de Deus. Aí começou a tragédia, irmão. Eu só tenho 14 minutos, eu tenho que falar tanto hoje. Mas Deus não desistiu do homem. Lá no Éden, Deus vai lá, sacrifica um cordeiro, faz veste para Adão e para Eva, e fala, olha, de ti nascerá um que esmagará a cabeça da serpente. Mas não tire Deus do centro da sua vida. Não deixe nada ocupar o lugar de Deus na sua vida. Em resumo, queridos, nós somos filhos de Deus, nós somos herdeiros de Deus, nós somos os mais privilegiados do universo, e a única coisa que nós não podemos fazer é levantar outros deuses. A única coisa que nós não devemos fazer é colocar Deus fora da nossa vida, fora do comando. Não, entregue o comando da sua vida a Deus, entregue o leme da sua vida a Deus, entregue o volante, o joystick da tua vida a Deus, entregue o mouse da tua vida a Deus. Porque todos os pecados, querido, ele nasce da idolatria, que é tirar Deus do lugar e assentar ou colocar outra coisa no lugar. Todo pecado nasce da rebelião contra o verdadeiro Deus. Sabe, amado, é muito sério isso. Tem gente que idolatra o carro, idolatra a casa, idolatra os filhos, idolatra a profissão, idolatra a igreja. Tem crente que idolatra a igreja. Nossa, depois que eu vim para a igreja Aba, tudo mudou. Glória a Deus, nós estamos tentando ser uma igreja que te ajuda a mudar de vida, mas não é a igreja, é Deus. Sabe que então, vamos lá, porque eu tenho que terminar. Substitua os seus ídolos pelo verdadeiro Deus. Você precisa tirar tudo que ocupa o lugar de Deus da sua vida. Como que vamos fazer isso? Primeiro, identifique os seus ídolos. Identifique, isso é um ídolo? Esse meu orgulho. Quando o meu eu e o meu orgulho, Naamã se achava o herói, o cara dos caras, mas embaixo da armadura tinha uma lepra. Ei, hoje, por favor, identifique os seus ídolos. Sabe, nós mascaramos o eu com ídolos. Por exemplo, Jacó idolatrava Raquel, mas na verdade ele idolatrava ele mesmo. Ele queria ter Raquel, ele queria ser premiado com o amor de Raquel. Raquel era o ídolo para satisfazer a necessidade dele. Então o eu ali era o problema. Às vezes você está mascarando o teu ídolo. Sabe, o teu eu ali está escondidinho no final. Não, é que no final eu quero ser feliz. No final eu quero ser famoso. No final eu quero que as pessoas me deem razão. No final eu quero que me batam palma para mim. No final eu quero aparecer, sabe, quando passar lá o vídeo lá do filme da minha vida, o meu nome bem bonito lá, Alain Delon. Nossa, esse Alain Delon é velho, né? Meu Deus, eu vou parar. Não dá mais. Ei, mas identifique os seus ídolos. Às vezes, mulher, o teu ídolo é o teu marido, que ele deve ser amado, cuidado. Mas tem mulher que... Estava falando com a irmã ontem aqui, ela perdeu o marido dela faz 12 anos já. E daí a gente estava... E o marido dela é uma bênção, demais, demais, demais. Mas eu lembro quando ele morreu, e tudo era ele, a conta era ele, a senha era ele, tudo era ele, ele. E daí quando ele morreu,
e ele morreu quase sem avisar, né? Claro, teve todo um processo, né? Eu falava com a senhora disso. Não, tem um processo, né? Enfim, e daí ele morreu e ela não sabia mexer no banco. Ela não sabia como é que faz para pagar as contas, não sabia como é que faz para a senha, como é que transfere o carro, a casa, o que eu faço agora, não sei. E um dia ela falou assim, ele não foi bom para mim. Eu sei que ela amava, eu conheço nela. Querido, vocês já vão subir? Estou lascado. Hein? Mas, ei, não coloque a sua esperança em homem, em gente, em marido, em esposa, em filho, em neto. Ei, é Deus. Meu Jesus. Segunda coisa, enxergue a sua ingratidão ao amor verdadeiro de Deus. Irmão, nós temos sido ingratos, nós nos colocamos como Deus, queremos ser tratados como Deus, numa sociedade humanista, onde o que importa é ser feliz. Como é que é aquele negócio do Nike? Do it, isso aí, ó, faz isso. Nike fala assim, faça, simplesmente faça. E se for pecado? Simplesmente faça. E se desagradar a Deus? Simplesmente faça. O importante é, eu só quero ser feliz. Pelo amor de Deus, irmão. Não. O que importa é agradar a Deus. Então enxerga a sua ingratidão no meio, sabe, da sua vida. Procure o agir de Deus. O que importa é agradar a Deus, mesmo que doa. O que importa é agradar a Deus, mesmo que nos leve como Paulo fala, uma leve momentânea tribulação. Mas, irmão, enxerga a ingratidão e procure amar a Deus de verdade. Abandone a sua rebelião, abandone a obstinação, renda-se ao verdadeiro Deus, seja uma pessoa obediente, irmão. Obediente, obedeça. Deus deu uma direção, obedeça. Deus deu uma ordem, obedeça. O seu cônjuge, o seu pai, a sua mãe, você que é jovem, adolescente, obedeça. Você que é servo, nós somos servos, eu tenho que obedecer. Não, eu não obedeço ninguém. Pois é. Um dia você vai ter que obedecer uma ordem, para trás de mim, maldito, não vos conheço. Vai para lá, fogo do inferno. Então, abandone a rebelião e a obstinação. Quarto, torne-se monoteísta, adore a único e verdadeiro Deus. Mateus 6:24 vai dizer assim, olha, não podemos servir a dois senhores, porque ou você há de agradar a um e desonrar o outro, enfim. Mateus 6:24, depois você lê em casa. Torne-se monoteísta. Quinto, apaixone-se por Deus, irmão, apaixone-se por Deus, seja doido por Deus, bota um fone de ouvido e fica ouvindo louvor o dia inteiro, ouvindo palavra, apaixonado por Deus. Tem uns nóia que você vê por aí, os nóia andam bem loucão assim, só pensa em pedra, só pensa em droga. Fala, você é um nóia de Jesus, eu vou botar um fone, botar um louvor, eu só penso em Jesus, eu só quero Jesus e nada mais me importa. Eu quero Jesus, eu estou apaixonado por Jesus, estão me chamando de doido, estou doido mesmo por Jesus. Apaixone-se por Ele. 1 João 2,15 vai dizer assim, porque não ame o mundo, nem as coisas que no mundo há, porque o mundo passa, e aquele, não lembro, 1 João 2,15, vai colocar? Não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo, se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. 16, porque tudo que há no mundo, os desejos da carne, os desejos dos olhos, a soberba da vida, não procede do Pai, mas procede do mundo. E o 17 fala assim, ora, o mundo passa, bem como os seus desejos, mas aquele que faz a vontade de Deus, permanece para sempre. Querido, você pode ter carro, mas não seja apaixonado pelo carro. Pode ter casa, bonita ainda, mas não seja apaixonado pela casa. Pode ter roupa bonita, mas não seja apaixonado pela roupa bonita. Pode ter tudo bonito, forte, sabido, tudo, mas não deixe nada ocupar o lugar de Deus. E para terminar, cultive o seu amor por Deus diariamente, todo dia, em todo tempo. Cultive amor por Deus. Ame a Deus sempre. Não, eu faço meu devocional, pastor, e eu leio lá um versículo, boto um louvorzinho, 3 palavrinhas só, e daí eu oro, amém, em nome de Jesus, amém, no meu quarto de escuta, no meu lugar secreto, e eu tranco Jesus no meu lugar secreto e eu vou para a vida. O dia inteiro fora, Jesus está trancado no quarto secreto, no lugar secreto. E daí eu tive meu lugar secreto com Deus lá e Jesus está lá. Agora eu estou vivendo a minha vida. Ei, não, traz Jesus junto. Tem gente que fala depois do amém, ele fala o que for. Não. Ei, cultive seu amor por Jesus diariamente, até se tornar um estilo de vida. Leia a palavra, ore, mostra Jesus para as pessoas, fala de Jesus. E por último, persevere na adoração, querido. Porque Deus habita no meio dos louvores. Quando você começa a adorar a Deus, Jacó tira todo o povo, fala, vamos lá, vamos para Betel, vamos adorar. Tira as roupas antigas, joga os ídolos fora, tira esses negócios que estão pendurados em você e vamos adorar. Fica de pé se você pode. Meu tempo já era, faz hora.
Mas ei, adore a Deus, adore ao Senhor. Saia na rua falando com Jesus, sai no trânsito falando com Jesus. Você está no seu trabalho, está falando com Jesus. Está doido aquela pessoa fala sozinha? Não fala sozinha, fala com Jesus, porque o meu Deus é onipresente, Ele está aqui. Ei, larga de ser crente final de semana. Não adianta, eu tenho Bíblia, e daí? Eu vou na igreja, e daí? Mas eu um dia fui batizado, mas e daí? Se você não anda com Jesus, se você não ama Jesus, se você não serve a Jesus, se você não é apaixonado por Jesus, se você não vive, sabe, diretamente embriagado por Ele, está faltando alguma coisa. Eu quero falar para você hoje, querido, que tudo mudou na vida de Jacó quando ele falou: traga os deuses, traga os ídolos, traz tudo isso aí. Tinha coisa que ele nem sabia, e trouxeram. E quando eles trouxeram aquilo, ele enterrou aquilo debaixo do carvalho e falou: agora não temos mais nada com esses ídolos, agora é o único Deus verdadeiro, há um único Deus, há um único Deus. E a história daquela família mudou. A história da sua família vai mudar quando você falar assim: é o único Deus. Pastor, mas aqui eu tenho lá um Buda lá na minha casa, tão lindo meu Buda, eu deixo aquele Buda lá na casa, tão bonitinho, é uma obra de arte. Pastor, eu tenho um elefantinho virado com o bumbum para a rua para dar sorte, que coisa mais, é só uma obra de arte. Quem é casado aqui e abrir a bolsa da mulher e ter a foto do ex-namorado, você vai ficar feliz? Abriu a carteira do homem, tem uma foto da ex-namorada. Não, mas é porque é só decoração. Irmão, tira o ídolo da tua casa. Irmão, tira o ídolo, tira a foto da namorada. Tira. Mas é obra de arte, jogue fora. Tira o ídolo, porque a sua vida só vai mudar quando você romper com essas coisas. Eu quero chamar você para vir aqui à frente. Não sei se alguém vai ter coragem de vir aqui na frente hoje, mas eu queria chamar você para dizer para você: olha, venha e fala: Senhor, eu estou entregando aqui o meu eu, estou entregando a primeira coisa o meu eu vou procurar os ídolos lá em casa, eu vou procurar se tem alguma coisa na minha vida, no meu dia a dia, na minha agenda, mas eu vou entregar a minha vida ao Senhor nessa manhã. Você que está em casa também, entrega a tua vida a Jesus. Amado, Deus quer mudar a tua história, mas enquanto estiver agarrado com esses ídolos, agarrado com essas coisas, falte perdão, o ego inchado, inflado, tudo isso é ídolo. E Deus quer acabar com isso hoje, porque Deus quer mudar a tua vida e a tua história. Sai do teu lugar, vem aqui para frente. Não faça como Raquel, que escondeu os ídolos, sentou em cima. Não, eu estou nos meus dias. Levanta essa cadeira e venha. Fala para o irmão do lado: dá licença que eu vou lá, dá licença que eu vou lá, dá licença que eu vou lá. Amado, Deus quer mudar a tua história hoje, Deus quer mudar a tua família hoje, Deus quer mudar a tua vida hoje. Hoje é o dia. Essa palavra não é uma palavra que vai afagar o teu ego, é uma palavra para realmente bater mesmo. Porque que filho há que o pai não corrija? Deus está corrigindo você, a mim e a nós. Nessa manhã, Jesus está aqui para dizer: ei, para de ficar vivendo aí, idolatrando esse problema. A Luiz falou ontem da coitadolândia. Eu moro na coitadolândia. Tá, coitadinho de mim. Largue mão. Jesus morreu por você. Jesus te ama. Jesus se importa. E nós queremos orar com você, porque eu creio, Deus quer mudar a tua história hoje. Tira o ídolo. A ti, nada mais, nada mais, nada além de ti. Só quero a ti, nada mais, e nada mais, Senhor. Nada mais, nada além de ti. Só quero a ti. Oh, E nada mais. sim, Jesus. Nada além. Tira o ídolo, Senhor. Tira os ídolos, Senhor. Só quero a ti e nada mais. Só quero a ti e nada mais. Nada mais, nada além de ti. Hoje eu trago essa palavra para você, para que você faça uma sondagem no teu coração. Vê se há algo, vê se há algum sentimento tomando o primeiro lugar da sua vida. Venha, apresente nesse altar esses ídolos e renda-se a Jesus. Livre-se disso, livre-se desses ídolos que você carrega. Renuncia tudo aquilo que toma o lugar de Deus na tua vida. Buscai, pois, primeiro o reino de Deus,
Amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o seu entendimento, com todas as suas forças. Hoje Deus está chamando você para um novo nível. Aleluia, um nível de santidade prático, genuíno e verdadeiro. Só quero a Ti, Senhor, nada mais. Só quero a Ti, nada mais. Lamento por viver indiferente. Lamento por não cantar de coração. Leva-me ao primeiro amor. Eu abro Sim, meu Jesus. coração a Ti. Só quero a Ti, nada mais, nada mais, nada além de Ti. Só quero a Ti, nada mais, nada mais, nada além de Ti. Só quero a Ti. Sim, Jesus, só queremos o Senhor. E nessa manhã queremos entregar tudo ao Senhor. Tira todo o ídolo. Tira, Senhor, tudo aquilo que prende, trava, aprisiona. Nós queremos, Senhor amado, entregar tudo ao Senhor nessa manhã. Entregamos nossa vida, nosso coração, o controle de tudo. Livra-nos da idolatria, no nome de Jesus. Diga comigo, Senhor Jesus. Toda a igreja, Senhor Jesus, livra-me da idolatria. Só quero a Ti e nada mais. Dá um forte aplauso a Jesus. Obrigado, Senhor. Obrigado, Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Pode assentar um pouquinho, amado. Peço perdão pelo horário.